Ah, os bons e velhos tempos de comprar um carro até 10 mil reais. É como procurar um tesouro enterrado. Com sorte, você acha uma pepita, mas às vezes só vem ferrugem e dor de cabeça. Nesse vídeo eu vou te falar 10 carros bons para vocês comprarem até 10 mil reais. Lembrando que esse valor aí pode variar, sendo 10 mil reais ou um pouco a mais. Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou o Júnior e bora para mais um vídeo. Ah, o Fiat Uno, o imortal. Esse carro é muito mais do que 4 rodas e um volante. Ele é praticamente uma lenda sob rodas. Se o Uno pudesse falar, teria 1000 histórias para contar. Seria tipo aquele tiozão engraçado do churrasco que já passou por tudo na vida. O Uno não é só um carro, é um sobrevivente, um companheiro fiel que já ajudou muitas gerações a se locomover por esse Brasil gigantesco. Imagina a cena, o ano de 1992, você está saindo da garagem de casa com um som no talo, provavelmente um CD do Roupa Nova ou o rádio tocando aí o hit do Chitãozinho e Chororó. O Uno responde ao toque do acelerador com aquele ronco inconfundível do motor 1.0. Não era um monstro de potência, mas cara, era econômico demais. Era o carro perfeito para quem queria rodar o Brasil inteiro sem falir no posto de gasolina. O Uno era tipo aquele amigo que sempre estava ali para te salvar. Você precisava ir para a faculdade? Ele estava lá. Precisava carregar a mudança do amigo no porta-malas? Com um pouco de criatividade, ele fazia isso também. E a suspensão? Vixe, aguentava tanto buraco que parecia uma cabra saltando montanhas. E mesmo hoje, aí no valor de 10 mil reais, você pode encontrar esse guerreiro. O Uno é tão querido que tem fã-clube aí no YouTube, na internet no geral, com gente modificando, tunando e mantendo essas joias raras vivas e brilhando até hoje. Agora vamos falar do Chevrolet Corsa, o parceiro das esquinas. Esse carrinho é o típico herói humilde, discreto, mas absolutamente essencial. O Corsa é aquele amigo que pode não ser o mais chamativo da turma, mas é o que você sempre pode contar quando precisa. Seja para uma viagem de última hora ou para atravessar a cidade em um dia de chuva, ele nunca te deixa na mão. Lançado nos anos 90, ele chegou para conquistar corações e garagens com seu visual simpático e eficiente. Ele não precisa de grandes firulas, o Corsa já tinha o essencial: durabilidade, economia e um design compacto, mas esperto. Ele é o tipo de carro que parece pequeno por fora, mas de alguma forma mágica ele é incrivelmente espaçoso por dentro. Ideal para a cidade e perfeito para aqueles que não querem gastar rios de dinheiro com manutenção ou combustível. A simplicidade que o torna especial. Ele também é um carro que traz nostalgia para muita gente. Sabe aquele momento que você se pega lembrando do tempo em que viajava com os amigos? Todos espremidos no banco traseiro, indo para a praia com as mochilas jogadas no porta-malas? Com certeza, se você tivesse um Corsa, ele era o protagonista dessas aventuras. E se a conversa for sobre preço, você pode encontrar um Corsa aí por até 10 mil reais ou menos. Você vai ter que pesquisar bastante. Então, se você está procurando um carro que é como um companheiro fiel, resistente e econômico, que vai te levar em todas as aventuras da vida, com um sorriso no rosto e sem grandes complicações, o Chevrolet Corsa é seu parceiro ideal. Ele pode até ser chamado de modesto, mas acredite, ele tem um coração gigante, que se chama o motor e a confiabilidade. Lendário Volkswagen Gol G2. Esse carro não é apenas uma máquina, é quase uma instituição nas ruas brasileiras. Se os carros fossem personagens de desenho animado, o Gol G2 seria aquele esquentadinho pronto para a ação, sempre com a marra que faz todo mundo respeitar. Afinal, estamos falando de um lendário do asfalto, conhecido por sua versatilidade, resistência e por ser simplesmente incrível. Imagina a cena, você na metade dos anos 90 com aquele Gol G2 preto fosco, o som do motor enchendo o ar com um ronco poderoso. O Gol G2 não apenas andava pelas ruas, ele dominava. A frente mais arredondada, o estilo papum das lanternas traseiras e aquele visual robusto que faz com que, mesmo hoje, ele ainda pareça estar pronto para qualquer desafio, seja para correr, para dar carona ou até mesmo para fazer uma trilha. Sim, tem uns doidos aí que botam esse carro para subir morro. O Gol G2 não foge da briga. Esse é o tipo de carro que quando você pega a estrada, sente que está no controle de um tanque compacto. Ele pode não ter os frufrus tecnológicos de hoje, mas quem precisa de tela touch e sensores de ré quando se tem feeling que o Gol G2 oferece. E olha, se tem uma coisa que esse carro faz bem é aguentar o tranco. Nos vídeos do YouTube aqui você vai encontrar centenas de exemplos de Gol G2 rodando firme e forte até hoje.
E quem nunca viu um Gol G2 virando lenda em rachas de rua? Não que eu esteja incentivando, mas vamos admitir que na cena dos carros de corrida amadora, o Gol G2 manda bem demais. Ele pode ser básico de fábrica, mas com algumas mudanças ele vira uma verdadeira máquina de adrenalina. E mesmo se você não estiver pensando em correr, só o fato de saber que o motor desse carro é robusto o suficiente para dar conta de tudo já traz uma sensação de segurança e controle total. Então, se você quer um carro que misture estilo retrô com durabilidade, desempenho sólido e aquele visual que diz: eu posso não ser o carro mais novo, mas sou respeitado, o Gol G2 é o ideal para você. Chegou a vez do Ford Ka, o tico-tico com motor. Esse carro, meu amigo, é o exemplo perfeito de que tamanho não é documento. Se o Ford Ka fosse uma pessoa, seria aquele baixinho invocado da turma, sempre pronto para a briga e capaz de lhe dar umas boas surpresas. Não se engane, com sua aparência compacta e bonitinha, o Ka tem muita garra sob o capô e por até 10 mil reais ele pode ser seu fiel amigo e companheiro. Lançado em 1997 no Brasil, o Ford Ka chegou causando um furdunço. Seu design era bem diferente de tudo o que se via na época. Um carrinho redondinho com cara de besouro espacial que dividia opiniões. Mas uma coisa é certa, quem dava uma chance ao Ka descobria que ele era um relâmpago em miniatura. E por falar nisso, aí que a magia começa. O Ka é um peso pena quando comparado a outros modelos de carro, o que faz dele ágil, rápido nas arrancadas e extremamente econômico. Mas lógico, se você está procurando Ford Ka por até 10 mil reais ou até menos, ele vai ter histórias para contar. Talvez o volante esteja um pouco gasto, os bancos com uma personalização própria, rasgos sutis aqui e ali e a pintura já tenha visto dias melhores. Mas o charme desse carro está exatamente nisso. Ele é um guerreiro urbano, feito para encarar qualquer desafio sem reclamar. Pneu careca, ele vai rodar. Rua emburacada, o Ka dá um jeito. E se estiver sem combustível, bom, ele vai praticamente a vapor. Esse carro é um guerreiro. Se você comprar um, deixa ele zerinho, pneus novos, uma pintura legal, mecânica top, que você vai usar ele por muito tempo. Que dizer do motorzinho? Apesar de ser 1.0 na maioria dos casos, ele não te decepciona. Você pisa e o carrinho responde com uma vontade que parece desproporcional ao seu tamanho. Compacto por fora, gigante por dentro. Esse é o lema do Ford Ka. E não estou falando só do espaço físico, que para ser honesto é bem limitado. Estou falando da alma do Ford Ka. Ele é o carro ideal para quem vive na cidade e quer algo prático, divertido e econômico. E por falar em praticidade, ele é o tipo de carro que todo mecânico conhece com a palma da mão. As peças são baratas, fáceis de encontrar e a manutenção, vixe, é tranquila demais. Se o Ford Ka pudesse falar, ele diria algo como: pode me usar à vontade, não sou de reclamar. E é por isso que ele se tornou tão popular aqui no Brasil, especialmente entre quem busca um primeiro carro ou uma segunda opção mais econômica. Prepare-se porque chegou a hora de falar do Chevrolet Monza, ou como eu gosto de chamar, o tiozão da firma. Se esse carro tivesse uma música tema, seria algo como uma mistura de rock dos anos 80 com um samba de respeito. O Monza não é apenas um carro, ele é um ícone, um verdadeiro símbolo de status dos anos 90. O Monza já foi o chefe das ruas e até hoje ele mantém sua presença imponente como um carro robusto, cheio de histórias e muito elegante. Lançado em 1982 e fabricado até o final da década de 1990, o Chevrolet Monza foi sinônimo de poder e luxo acessível. Ele era o carro dos chefes, dos pais de família que queriam mostrar quem estava bem de vida, dos aspirantes a executivos de sucesso. O Monza já foi um dos carros mais desejados do país e por 10 mil reais ou até menos você encontra esse carro nos dias de hoje. E não se engane, o Monza pode ter aquele visual de tiozão, mas ele tem um espírito aventurador por baixo dessa fachada elegante. Você encontra aí vídeos de Monzas participando de rachas antigos, competindo com carros mais modernos e muitas vezes surpreendendo com seu desempenho. Porque, como dizem os veteranos, quem foi rei nunca perde a majestade. Além disso, tem toda uma comunidade dedicada a manter esses carros rodando com estilo, seja restaurando completamente ou dando aquele toque moderno, sem perder a essência do Monza. Outro destaque do Monza é o conforto. Se você está procurando um carro que te faça se sentir que está dirigindo um sofá sobre rodas, é o Monza que você quer. Ele tem espaço de sobra, com bancos largos, macios e uma suspensão que te faz flutuar sobre as rodas.
Então, se você está procurando um carro aí que une respeito, potência e uma história incrível, o Chevrolet Monza é seu parceiro ideal. Agora é a vez do Volkswagen Santana, ou como eu gosto de chamar, o presidente das ruas. Se o Santana fosse uma pessoa, ele seria aquele chefe respeitado, de terno bem cortado, que entra na sala e todo mundo para escutar. Poder é a palavra que define esse carro, e não é para menos, o Santana foi por anos sinônimo de status, elegância e confiabilidade. Ele era o carro dos grandes negócios, dos longos almoços de domingo e das viagens com o porta-malas cheio de malas para aquela casa de praia. Quando o Santana foi lançado, no início dos anos 80, ele rapidamente se destacou, em uma época em que os carros grandes eram sinônimo de poder. Ele chegou com seu porte robusto, linhas elegantes e motor potente. Se você estava ao volante de um Santana, com certeza era um homem de negócio, advogado ou alguém que estava por cima da carne seca. Ele era o carro dos executivos, da galera que ia fechar contratos e fazer negociações importantes. Ele era o carro da vitória. Agora, falando sobre como ele ainda se mantém relevante. Até hoje, você vê Santana firme e forte nas ruas, desfilando com toda a sua elegância. Por até 10 mil reais, você pode ter um desses carros na sua garagem. E acredite, ele vai te surpreender. Lógico, o Santana que você comprar vai ter algumas marcas do tempo. E o que falar do conforto? Se você quer um carro que te faça se sentir dirigindo uma limusine presidencial, o Santana é o carro escolhido. Os bancos são como poltronas de avião de primeira classe. O espaço interno é generoso e a suspensão é suave como uma dança. Sabe aquelas viagens longas em que você sai de uma cidade para outra e chega inteiro sem aquela sensação de ter sido sacudido por um liquidificador? O Santana faz isso com estilo. Ele desliza pela estrada como se estivesse flutuando. Mas o motor, se for um 2.0, pode se preparar para sentir a potência empurrando você para frente a cada acelerada. O Santana tem aquele torque que dá confiança em ultrapassagens e aquele ronco incorporado, que é pura música para os ouvidos de quem curte carros. É o tipo de carro que mesmo parado no semáforo impõe respeito. Tem gente que busca por carros baratos e potentes, e o Santana sempre aparece como uma das melhores opções, porque ele oferece exatamente isso, potência com toque de elegância. O Fiat Palio, se fosse um personagem de filme, ele seria aquele jovem promissor que chega na cidade pequena, cheio de estilo e com vontade de mostrar ao mundo do que ele é capaz, e ele mostrou. O Palio é o tipo de carro que chegou para desafiar gigantes, e com sua cara de "eu posso tudo" conquistou uma legião de fãs. Lançado na década de 1990, o Fiat Palio veio para abalar o cenário dos populares, que até então era dominado por veteranos como o Gol e o Corsa. Ele chegou com um design moderno, linhas mais arredondadas e uma proposta de ser o carro para todos, jovens, famílias e até para quem queria um carro pequeno, mas com personalidade. O Palio logo mostrou que não era só mais um carro. Ele veio para liderar uma revolução no mercado. Mas não pense que ele era só um carro de gente calma. O Palio tinha uma veia esportiva. A versão 1.6 era um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Quem dirigiu um desses sabe que quando você pisava fundo, ele dava aquela resposta rápida e surpreendente. Um compacto que de repente virava uma pequena máquina de acelerar. Nos anos 90, o Palio também tinha um charme que poucos carros conseguiam alcançar. Com seus faróis grandes e arredondados e um design mais ousado para a época, ele parecia ser o carro do futuro. E quando falamos de economia, o Palio sempre foi o campeão. O motor 1.0 era reconhecido por ser extremamente econômico, fazendo dele a escolha ideal para quem queria gastar pouco no dia a dia. Era o tipo de carro que te levava para longe sem precisar parar no posto toda hora. Um verdadeiro amigo do bolso. Chevrolet Kadett, lançado no Brasil em 1989, o Kadett chegou para competir de igual para igual com outros grandes nomes da época, como o Gol e o Escort. Mas o Kadett não queria apenas competir, ele queria dominar. E com seu design aerodinâmico e moderno, ele logo chamou a atenção. Enquanto muitos carros tinham formas quadradas, o Kadett apareceu com linhas mais fluídas e uma frente agressiva que parecia dizer: "Estou pronto para correr". Ele era tipo de carro que, quando você via na rua, não passava despercebido. A galera ficava olhando e você ao volante se sentia orgulho de estar dirigindo algo especial. Mas não é só a versão GSI que encanta. Mesmo o Kadett 1.8, o mais tranquilão,
já oferecia um desempenho de respeito. Ele tinha um equilíbrio perfeito entre potência e conforto. Você podia ir do trabalho para aquela viagem do fim de semana sem nenhum obstáculo. E o Cadete respondia com muita elegância e suavidade. Com sua suspensão bem ajustada e uma dirigibilidade leve, ele parecia flutuar nas estradas. E o motor, vixe, forte o suficiente para fazer ultrapassagens com confiança e manter aquela sensação de segurança na estrada. E não podemos esquecer o Chevrolet Cadete conversível, uma versão raríssima e super cobiçada pelos amantes de carros. Sim, o Cadete também tinha sua versão ao vento, para quem queria sentir a liberdade de dirigir com a capota aberta, curtindo o sol e o som do motor. Era um verdadeiro luxo dos anos 90. E quem teve um Cadete conversível com certeza carrega essas memórias como se fosse ouro. E quanto à manutenção, Júnior? Eu sei que essa é a dúvida de vocês. O Cadete, apesar de ter um toque sofisticado, não é difícil de cuidar. As peças ainda são encontradas com facilidade e como ele compartilha alguns componentes com outros modelos da GM, a manutenção não pesa no bolso. Além disso, ele é um carro robusto que aguenta o tranco no dia a dia com tranquilidade. Volkswagen Passat dos anos 80, o tiozão estiloso das estradas brasileiras. Esse carro não só marcou época, mas se tornou uma verdadeira lenda. Enquanto o Fusca era o simpático e querido, o Passat era aquele carro de atitude, para quem queria algo mais refinado, mas sem perder o espírito ousado dos anos 80. Ele foi o precursor de uma era mais moderna da Volkswagen e tinha aquele quê de elegância robusta, misturando a força e a elegância como poucos carros tinham na época. O Passat foi lançado no Brasil em 1974, mas o modelo dos anos 80 trouxe uma evolução que encantou ainda mais os apaixonados por carros. Ele era moderno para a época, com um design que fugia do padrão quadradão de outros veículos. Suas linhas fluídas e a frente ligeiramente inclinada deram ao Passat uma aparência mais aerodinâmica e agressiva. E o que falar da famosa versão Passat TS, com aquelas faixas laterais que gritavam esportividade. E o que falar da famosa versão Passat TS, com aquelas faixas laterais que gritavam esportividade. Ah, essa versão fez história. E o desempenho? Ah, o Passat não era só aparência, ele trazia um motor valente que te colocava à frente do trânsito, sem esforço. O Passat Pointer, lançado em 1983, por exemplo, via com um motor 1.8 que era pura diversão nas estradas. E o melhor, o GTS não era só veloz, ele também tinha uma estabilidade surpreendente para a época. A suspensão bem calibrada fazia com que o carro agarrasse as curvas como um verdadeiro piloto de corrida. E isso foi um dos fatores que o fez o Passat se tornar tão amado pelos entusiastas de velocidade. Nas ruas, o Passat sempre punha respeito. Era aquele tipo de carro que as pessoas paravam para olhar, e quem estava ao volante se sentia um trono sobre rodas. Ele tinha espaço para você e sua família, mas não deixava de ser um carro para quem gostava de acelerar e sentia a emoção de dirigir. Ele era um equilíbrio perfeito entre o familiar e o esportivo. Para quem busca um lendário acessível, o Passat dos anos 80 é uma verdadeira joia. Ele não só sobreviveu ao teste do tempo, como continua sendo cultuado pelos colecionadores e por apaixonados de carros antigos. Se você busca um carro que tem uma presença forte, uma história rica e que ainda te faz se sentir piloto dos anos 80, o Passat é a sua cara. Ele traz aquela nostalgia dos bons tempos em que os carros eram projetados para durar e ainda hoje mantém sua aura imponente. O Passat dos anos 80 é muito mais do que um carro antigo. Ele é um símbolo de uma era, onde dirigir era mais do que chegar ao destino. Era sobre curtir o caminho com estilo e performance. O Ford Escort, o carro que podia ser o protagonista de um filme de ação dos anos 90, com direito a perseguições emocionantes e momentos de pura adrenalina. O Escort não é apenas um carro, ele é uma lenda que deixou sua marca na história automotiva brasileira. E quando você entra em um, sente como se estivesse subindo a bordo de um verdadeiro antigo. Se o Brasil fosse um filme, o Escort seria o herói carismático, sempre pronto para a próxima aventura. Lançado em 1983, o Ford Escort chegou ao Brasil com uma promessa de um carro que combinava estilo, conforto e esportividade. Ele foi um verdadeiro divisor de águas no mercado de automóveis, oferecendo um design mais moderno e linhas que pareciam ter sido esculpidas por um artista. Seu formato arredondado e a dianteira imponente faziam dele uma presença marcante nas ruas. O Escort estava ali pronto para roubar a cena
e os corações dos motoristas. Nos anos 90, o Ford Escort se consolidou como um dos favoritos entre os jovens e as famílias. Com sua versão hatch e sedã, ele se tornou uma escolha popular para quem precisava de um carro prático, mas que também oferecesse um pouco de emoção na direção. O espaço interno era confortável, perfeito para longas viagens ou para aquele passeio com os amigos. E lógico, o porta-mala era generoso, o suficiente para carregar as bagagens de uma escapada de fim de semana. E não vamos esquecer da versão SW. O Escort SW era um verdadeiro camaleão, ideal para quem queria um carro versátil que pudesse lidar com o dia a dia e ainda ter espaço para aventuras em família. O interior era amplo e a facilidade de carga fazia dele o carro perfeito para levar a turma toda para o camping ou para a praia. Era como se o Escort dissesse: não se preocupe, eu cuido de tudo. O Escort sempre teve uma boa reputação em termos de durabilidade e manutenção. As peças eram acessíveis e qualquer mecânico conhecia o modelo como a palma da mão. Essa praticidade fez com que o Escort fosse um verdadeiro companheiro de viagem para muitas famílias brasileiras ao longo dos anos. Com um bom cuidado, esses carros poderiam rodar por décadas sem grandes BOs. Hoje, por R$10.000 ou até menos, você pode encontrar um Ford Escort em boas condições. Ele continua a ser um carro acessível, que proporciona diversão e emoção na direção. Se você quer um carro com caráter, estilo e uma boa dose de história, o Escort é a escolha perfeita. Ele é mais do que um veículo, ele é um símbolo de liberdade, um companheiro de aventuras e, lógico, um pedaço rico da história automotiva brasileira. Então, se você está pensando em entrar para o mundo dos lendários, não hesite. Suba a bordo do Ford Escort e sinta o prazer de dirigir um carro que fez história e que continua a emocionar gerações. Porque no final das contas, dirigir um Escort é como estar em uma aventura emocionante, onde cada quilômetro rodado é uma nova história a ser contada. E aí, gostaram desses 10 modelos lendários que fizeram história e ainda continuam a fazer história aqui no Brasil? Deixa aí nos comentários qual desses carros vocês gostariam de ter na sua garagem. Se você é novo aqui, se inscreva, compartilhe com o amigo e não esqueça de deixar o like. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, sucesso pra gente. Falou!